Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus. Voltei aqui, vamos mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai falar do negócio aqui, gente, diferença de... O que eu achei de diferença entre o Brasil e Malta? Porque eu vim de lá já tem aqui uma semana, mais ou menos, fui lá visitar e fiquei um mês lá. Cara, vou te falar a diferença, viu? Vou te falar. E olha, espero que vocês não me levem a mal, não tô falando do nosso país, que inclusive se alguém fala do Brasil, eu já, tipo assim, eu esgano. Chega um estrangeiro aqui falando aqui, eu vou falar, rapaz, você respeita a nossa nação. É assim. Mas agora a gente pode falar, da gente pra gente, é bom a gente ser muito claro, né? A gente saber que de fato existe muito ponto que de fato merece um destaque para que vocês fiquem alertas se puder um dia, para vocês verem esse vídeo e comparar. Com a minha visão, eu comparei dessa forma. Enfim, enfim, vou te contar. Existem uns 3 ou 4 pontos que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro ponto foi o poder de compra. Isso muita gente já fala, isso muita gente já comenta sobre isso, mas eu vendo de fato, eu assustei. Cara, eu assustei. O poder de compra lá, cara, tá muito, tipo assim, tá muito abaixo do que deveria. O poder de compra lá tá muito esquisito. Por exemplo, quando você compra lá em real, é a minha impressão que eu tive, né, vivendo aqui em Malta, e olha que Malta não é um país tão barato assim não, viu? Malta é um país turístico, então é um país meio caro em comparação a outros da Europa. E olha que eu comparei com Malta e Brasil, que é onde eu vivo, né? Cheguei lá e tal, né, fiquei um mês. O que eu gastei lá dentro desse um mês, eu não gastaria aqui em Malta nem em 3 meses, provavelmente. E olha que eu gastei em real. Olha que eu gastei em real. Então, assim, eu vou te falar algumas coisas que eu vi. Por exemplo, restaurante em geral, super faturado. Sabe? A cidade é pequena, a cidade de Tumbiara, Goiás, tá? Cara, restaurante e supermercado, aluguéis. Gente, tá muito caro. Por exemplo, comida em geral, eu tive a impressão que eu tava, por exemplo, pagando 5 vezes mais no real ali, como se eu estivesse pagando em euro no caso, que o euro é 5 euros, né? O euro para real é 5,80, que tá atualmente, mais ou menos. Então, eu tive essa impressão. Um café, por exemplo, um pão de queijo, né? Que é uma coisa que tem mais ali no Brasil de fato, na Europa não costuma ter tanto, a não ser que seja um brasileiro que venda. Então, assim, várias coisas, várias coisas. Alimentação no geral, carne no geral, coisa básica do dia a dia, tá em torno de 4 a 5 vezes mais. Só que, de fato, o salário, ele continua mais ou menos meio parado ali, né? Em comparação a essa inflação inteira que está subindo, o preço disparadamente. Então, o primeiro ponto, questão de preço. Questão de preço foi que me chamou a atenção e me deixou um pouco preocupante, Inclusive, tem até um fenômeno, o Nino, que está vindo dos Estados Unidos para o Brasil, já veio, na verdade, já veio, foi anunciado pela ONU, que ele vai causar alguns desastres no clima ali e tal, e pode ser que isso cause um impacto também, né? Que é causando impacto na natureza, no clima e tal, impacto também nos preços, né? Que questão de plantação e tudo mais, exportação, importação, tá? Tudo isso vai impactar. Então vai aumentar um pouco mais a tendência, e isso vai durar até o ano que vem, segundo a informação da ONU. Então, gente, quem puder realmente se salvar, que se salve, já se é sua vontade de pular fora e ir para outro país, eu não pensaria 2 vezes enquanto ainda poderia ter chance, né? Segunda coisa, cara, que eu reparei muito é o índice de depressão. Cara, é uma coisa que eu não queria nem falar aqui, mas porque eu acho que é paia, né, de falar, mas eu vi que o índice de depressão lá, pelo menos na cidade que eu morei, né, e tudo mais ali, pessoas que eu conheço desde a infância, enfim, muita gente, outro, né, às vezes não só da infância, mas outros que eu fui, enfim, ao longo do tempo, pessoas em geral que eu conheço lá. Eu reparei que tá, assim, tipo, muito alto, muito alto. Então eu reparei também que esse índice de depressão, ele é como se a pessoa olhasse para a vida dela e ela sabesse que ela pode muito mais, e eu olhando também para a pessoa, eu vejo que ela pode muito mais, só que ela meio que tá limitada ali, condicionada em algum estilo de vida que impuseram, e a sociedade às vezes impõe também, né? Que é comprar ali um carro, trocar de carro por ano, comprar uma casa, ficar estável pagando por 30 anos, que na verdade quando você paga por vários anos, é bom ter um imóvel da gente e tal, mas querendo ou não, você
se você não pagar 3 parcelas, esse imóvel não é seu, o banco vai lá e te toma. Então, assim, né, pagando a casa ali e tal, e trabalhando no emprego que não gosta, eu já reparei muito, tá? Que muitos não amam aquilo que faz de fato e fica condicionado também naquilo, sobe até de profissão, sobe até de cargo ali, mas ao mesmo tempo continua no mesmo lugar, fazendo aquilo que não gosta, repetidamente. Então acaba gerando também um estado de depressão, mesmo que isso é uma coisa, uma doença, é algo muito sério, eu não tenho habilidade para falar desse assunto muito a fundo, né? Mas dá para ver que tem potencial escondido ali. E isso causa ali, de fato, muita tristeza na pessoa, né? Um acúmulo de tristeza. Só que isso pode ser em qualquer país, tá? E eu tô falando no Brasil, foi o que eu reparei, que é uma coisa que me chamou muita atenção. Foi algo que foi meio que em massa. Muita gente, de fato. Então, isso acontece, sabe, na Europa também, um país ou outro, ainda mais países que é um pouco mais frio demais, né? Ali um país que não faz sol e tal, acontece também muito. Aqui em Malta já não tem tanto isso, então eu tive essa comparação com Malta, que é onde eu moro e tal. E aqui não tem tanto, porque aqui é turístico, aqui é um movimento e tal. Tipo assim, não é um país que você vai ganhando dinheiro, não sei o quê, mas de fato é um país que você consegue. É, tipo, fazer várias coisas e mesmo sendo pequeno. Você consegue viajar com um valor muito baixo, né? 30 euros uma passagem, 40 euros uma passagem para ir para Itália, por exemplo, para ir ali para Grécia, às vezes você acha, para ir para Londres, por exemplo, acha ali de 70, 60. Qualquer país, tipo assim, Espanha, vai ali com 40, 50 euros uma passagem, né? E uma estadia, às vezes, de 40 a 100 euros. Você fica 3 dias, você fez uma viagem. Agora, às vezes, no Brasil já é mais difícil e tal. Eu falo porque eu morei lá, então, a vida inteira, né? Eu ia viajar, por exemplo, só em lugares que era muito próximo. Tipo, o máximo que eu viajava era Goiânia e Uberlândia. Eu nunca fiz uma viagem pra praia no Brasil. Então, essa é uma realidade de muita gente. Muita gente que, é, querendo ou não, ou tá trabalhando muito, não tem tempo, ou tem tempo, mas não tem a grana para poder fazer algo que gosta, um hobby que gosta, uma viagem que tem vontade e tal. Então, parcela em várias vezes e consegue ir estourando ali uma vez no ano ou duas. Então, assim, gente, não tô criticando, tá? Eu tô falando para vocês que tem possibilidades muito maiores se de fato você tem vontade, se de fato você tá disposto, né? Porque é uma coisa que a zona de conforto, ela é confortável, ela é uma coisa que você fica confortável, mas você se aprisiona nela. Você fica nessa zona de conforto, ah não, minha família aqui, ah não, meus amigos tá aqui, ah não, mas lá eu vou ter que trabalhar uma profissão que eu não trabalharia aqui e tal. Mas aqui você não vai estar escravo do sistema, né? Depende também. Se você é uma pessoa que é muito, trabalha ali e tal, daquele jeito não tem a mente para poder empreender ou crescer um pouquinho, ou então trabalhar um pouco mais, ou então trabalhar de qualquer coisa, que é às vezes uma limpeza, ou né, lavar um prato e tal, pode ser que realmente seja, depende, né? Pode ser que seja um pouco mais complicado, mas olha, gente, isso é uma coisa de desejo, vontade, você tem que ter vontade, de fato. Não é que eu tô falando aqui que tá caro, que todo mundo tem que sair do Brasil e ir embora, não. Eu tô falando que é a realidade de muita gente. E aí eu reparei muito que eu sou de reparar mesmo. Então esse foi o segundo ponto. O terceiro é que, infelizmente, conheço muitas meninas no Brasil, amigas minhas e tal. A maioria, né, ficava falando que, pelo menos na cidade lá, tinha muita, né, o índice de gay aumentou muito. Então, não nada contra, não tem nada contra, mas lá tem muito mais mulher do que homem, então acabou que ficou ali meio que desproporcional e elas, tipo assim, vão levando a vida sozinhas e tal. Então, assim, aconteceu essa conversa, né, sobre isso e tá tudo certo, é uma escolha de cada um, né, e tal. Mas para vocês ver que isso tá acontecendo muito, né, e acaba ficando desproporcional ali para uma parte ou outra. Não tenho nada a ver com isso também, mas foi um ponto que eu observei muito e foi um ponto muito falado, né? Pelas minhas amigas, pelo pessoal que tá ao meu redor ali.
Eu acho que foi esses 3 pontos que eu mais reparei. E, cara, se eu fosse falar agora um pouco mais sobre Malta, que foi uma comparação, né? Então, eu falei muito do Brasil. Inclusive, gente, não deixaria ninguém falar do Brasil se não fosse brasileiro. Estou falando que eu sou brasileira, eu sou de lá, eu tô, né? Tem ali sangue de Brasil. Mas se eu fosse falar de Malta, para comparar aqui, você tem ali uma noção de comparação. Aqui é um país que você não vai ganhar muita coisa, não vai ficar muito rico assim. Ah, não, vou sobrar dinheiro para ficar rico aqui. Depende se você for um empreendedor, né? Se você acertar a mão mesmo. Então, se você tiver bons network para aprender como eles fazem dinheiro, você faz também parecido. Porque tem muita gente aqui que trabalha online, né? Trabalha com e-commerce, com digital no geral e ganha bastante grana. Então, o núcleo que você foi inserido ali vai fazer você crescer. Porque aqui é um país muito pequeno, compacto, pitiquim, mas ao mesmo tempo as possibilidades são grandes. Você vê, se for numa praia, eu filmo aqui de vez em quando, eu mostro, mas nas praias aqui, a maioria das praias tem um monte de barco, de iate, e é quase que um barco por pessoa. É muito. E cada praia, olha que é rodeado de praia. Então, assim, o pessoal daqui realmente tem muita grana. Então, a probabilidade de expandir a mente, de ter novas ideias, de crescer, é boa, se você estiver pronto para isso, né? Tem muita gente que vem também e não está pronto e fica trabalhando ali por anos e anos também em um local e tá tudo certo, se o local for bom, se a pessoa tá feliz, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, essa comparação, se for trabalhar formalmente, não ganha tão bem, mas dependendo do que você empreende, você já começa a mudar de nível. Segunda coisa, em comparação com vários países da Europa, que é um país que realmente tem um índice de felicidade alto por causa do clima, né? Do clima, das praias e tal. Tem um índice muito bom, assim, de tudo isso, porque aqui é turístico, então o tempo todo gente nova, é o tempo todo festa, se por acaso for, né, uma pessoa que gosta, é o tempo todo ali um sol com a praia que você pode, né, pegar, não tem que pagar nada, não fica gastando para poder passear nos melhores lugares. O custo de vida é equivalente, mais ou menos, não é tanto, tem países que é melhor nesse caso, mas dá, até que dá, sabe, para você ficar bem e ainda sobrar um dinheiro para fazer uma viagem, nem que seja de 3 em 3 meses. Então, assim, não tô falando que aqui é perfeito nem nada, tem muitos defeitos, tem muita coisa que a gente vai observando, mas comparando aí, aqui eu acho que tá dando de 10 o Brasil, pelo menos pra minha cidade. E olha que eu não tô falando o Brasil inteiro, tá, gente? Porque tem várias cidades ali do Brasil que é perfeita, só que eu nunca conheci. Então, como eu não tenho acesso a essa informação, eu não tenho como falar nesse vídeo aqui. Mas eu tenho fotos aí dos locais, a gente sabe, né? Que o Brasil é muito bonito. Mas eu nunca fui. Então, se eu estivesse lá ainda até agora no Brasil, provavelmente ainda não teria ido. Ainda estaria no mesmo local. Então, quando eu pensei, né, em mudar, eu falei, gente, se eu for mudar para ficar para longe da minha família, pode ser que seja no Brasil, para uma cidade praiana aqui do Brasil, um exemplo e tal, né, lá do Brasil, de toda forma, eu ia ficar longe da minha família. Que eu reparei que uma prima minha foi para longe, e ela ficou longe da mãe dela, ela vê a mãe dela assim, uma, 2 vezes no ano. Eu falei, qual que é a diferença de eu ir para uma cidade do próprio Brasil e de eu ir para outro que é, tipo, na Europa? Nenhuma. A diferença é que eu preciso fazer um visto e preciso falar inglês, que é uma vantagem, né? E a diferença é que eu vou, talvez, né, ganhar em euro, que também é uma vantagem. Então, eu pensei bem, eu falei assim, eu também posso ir 1 vez ou 2 vezes no ano, dependendo se, né, na época eu não ia tanto, 3 anos atrás eu não ia tanto por causa das férias, tá? Agora eu trabalho pra mim, então tem mais tempo, né, livre pra isso. E aí, pensei bem, falei, uai, e quanto que eu gastaria para começar uma vida em outro lugar dentro do Brasil? Uma outra cidade? Provavelmente uns 20 a 30. Que eu ia ter que comprar ali uma motinha pra andar, né? Motinha, tô falando nem carro não, tô falando motinha velha pra andar, tem que pagar ali um aluguel, calção, comprar os móveis. Aqui já tá tudo mobiliado na Europa, tá tudo pronto. Você comprar uma motinha, você gasta 700 euros. A minha motinha é 700. Tipo, entendeu? Então, assim, a diferença é muito brusca. Lá, uma motinha simples, uma bis, por exemplo, você paga 8, 10, 15 mil. Tipo, comparando com um salário ali de uma pessoa normal,
é uma diferença muito alta para poder realmente comparar em todos os pontos possíveis. Mas esse é o vídeo de hoje. Falei um pouco de Malta, né, que é os pontos que eu observo. Eu acho que eu gosto daqui, então, pelo que eu observei, né, que eu falo coisa boa daqui. E os pontos do Brasil que eu observei desde quando eu moro lá e agora voltando, tendo essa noção de novo, né, essa realidade ali. É isso, gente. Eu espero que vocês ficaram até o final. Se vocês gostaram, curte, comenta. E conta aí a opinião de vocês também. O que vocês acham? Será que eu tô falando pelas ventas? Ou de fato é real o que eu tô falando aqui? Então eu espero vocês no próximo vídeo.